Amém. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Let's practice our English tonight. Amém. Vamos praticar o nosso inglês hoje à noite. How many of you feel called to the nations? Quantos aqui você sente chamado para as nações também? So you need to learn English. Amém. Vamos aprender inglês. This is my beautiful wife, Kezia. Essa é minha linda esposa, Késia. Vamos dar um aplauso para minha esposa. Um aplauso para minha esposa. Brasileira. Catarinense. And our son Ben Judah. Nosso filho Ben Judah. Who's sleeping right now. Tá dormindo ali. Guys, it's such an honor to be with you tonight. Gente, é uma grande honra nós podermos estar aqui nessa noite. How many of you have expectation for what God wants to do? Quantos de vocês têm expectativas daquilo que Deus Pai quer fazer aqui nesse lugar? I don't know about you guys, but there's something about a room full of hungry people. Eu não sei sobre você, mas sabe, eu quero te falar algo. Existe algo quando existe uma sala que é cheia de fome e sede nesse lugar. That want to experience the presence, the power of nesse God. lugar onde existem homens e mulheres que querem experimentar a presença de Deus. And I know that God has already done so much this week. Eu sei que Deus tem feito tanto já essa semana. But I love what Pastor Bill Johnson says. Mas eu amo uma frase que o pastor Bill Johnson sempre He says, diz. in the kingdom of God, Ele diz, no reino de Deus, you eat, você é aquele que come and it makes you hungrier to eat more. e faz você com mais fome. É o único lugar que quanto mais você come, mais fome você tem. Is there anybody that is more hungry tonight Alguém aqui tem mais fome nessa noite? than you were yesterday, Mais do que ontem, than you were last week, mais do que na semana than passada, you were last year? mais do que do ano passado. Ready to experience what God E wants esse to lugar do. pronto para experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amen. Amém. I am as well. Amém. Eu também estou. Tonight I'm going to be talking to you about cultivating your prophetic voice. E nessa noite eu gostaria de estar falando para você sobre cultivando a sua voz profética. I want you to say that with me. Cultivating Diga comigo, cultivar your prophetic voice. a minha voz profética. How many of you guys love to hear the voice of God? Quantos de vocês é aquele que ama escutar a voz de Deus? This is my greatest desire in life, Esse é o meu desejo, é aquilo que eu mais amo na minha vida. to hear the voice of God Aquele que escuta a voz de Deus. and to understand what He is saying. E não apenas escutar, mas compreender, discernir aquilo que ele está falando. And I have a great privilege, E eu tenho um grande privilégio, not just to come to Brazil, não apenas de vir para o Brasil, but to live in our nation mas viver no Brasil. and to release the voice of God all over. E ser aquele que ama essa nação e libera a voz do Brasil, esse lugar de ativar pessoas nesse lugar. And I believe in equipping and training the body of E Christ eu acredito nesse lugar de equipar e treinar o corpo de to do the Cristo work of ministry. a fazer o trabalho do ministério. How many of you realize that all of us can prophesy? Quantos de vocês já se deram conta que todos nós podemos escutar a voz de Deus e todos nós podemos Not profetizar? just your pastor, not just a Não é prophet, apenas para um líder ou um pastor ou um profeta, but all of us can prophesy. mas um lugar de profetizar. Todos nós podemos escutar e profetizar. And so before we start, I have a couple of resources. The first one is Antes de eu iniciar, eu gostaria de mostrar algo aqui. we have a couple of WhatsApp groups Nós temos também algum grupo de WhatsApp. that we love to connect with people. Se nós amamos conectar com pessoas, And they'll put a link up Eles vão here. colocar Every link day aqui. I post an encouraging message in todo the morning. dia de manhã eu posto ali uma mensagem encorajadora, And devocionais. I wrote a simple book, E eu escrevi um livro bem powerful book, simples, called How to Hear the Voice of God. Como escutar a voz de Deus. And that's in the About Me, the section, the information E tem section. ali na seção de informações, é só pegar o QR Code e você pode pegar esse book club ali para você. And Esse so when they livro. post that picture, you'll be able to enter into the group. Eu acho que foi ali. Quando eles postarem a foto lá, vocês vão Ali. conseguir. Isso aí. Esse Esse. lá. You can Aí você enter into pode our pegar. WhatsApp group. Aí você pode entrar no grupo e você tem ali um material que há And I have alguns a anos couple of atrás books that we escrevi. brought. Também trouxemos alguns livros. How many of you guys have heard of Sozo? Quem aqui de vocês já ouviram falar do Ministério Sozo, da Bethel? Glória a Deus. My wife and I, we have the privilege of being responsible for this ministry here in Brazil. Eu e a minha esposa, a gente tem o privilégio de poder hoje ser responsável por esse ministério aqui no Brasil. And we help pastors and leaders Ajudamos
igrejas, pastores, actually líderes, plant Sozo in the local a church. implantar o ministério de Sozo dentro da igreja local. We've actually done training for thousands of Já Brazilians. fizemos workshops a muitos no Brasil, a And we're gente seeing faz. God heal His church. E existe um lugar que Deus está curando a igreja dele. How many of you realize that a healthy church is a powerful church? Quantos de vocês já se deram conta que uma igreja, quando ela é funcional, ela é sarada, ela é curada, é uma igreja poderosa? And tomorrow we're actually going to talk more about E that, amanhã a gente vai estar entrando bem profundo nesse lugar. because to be able to hear the voice of God Porque clearly, para a gente and ter a correctly, capacidade de ouvir a voz de Deus claro e de um lugar correto, de um lugar we saudável, need to have a clear filter. a gente precisa ter um filtro que é limpo e um filtro curado. So don't miss tomorrow afternoon, Então, não perde amanhã à tarde, because we're going to be talking about that. porque a gente vai estar aprofundando nesse lugar. Really fast, I brought two of my last books that I've wrote. Então, trouxemos o livro de Sozo, trouxemos também 2 dos nossos This one is called livros. Discovering Your Prophetic Destiny, Esse aqui é Descobrindo o Seu Destino Profético, which we're going to talk about tonight. que um pouquinho eu vou falar hoje à noite. But this one here is called Seu Lugar à Mesa de Deus Pai. E esse aqui é um que eu e minha esposa, nós dois escrevemos juntos. How many of É you Seu know Lugar na Mesa de Deus Pai. That you have a chair at the table with your Father. Quantos de vocês já se deram conta que existe um lugar que é a mesa exclusivo para você sentar nesse lugar com Deus Pai? Because of Jesus Christ, Por causa de Jesus Cristo, we've all been invited to the table of our todos Father. nós fomos convidados a entrar nesse lugar, de sentar na mesa We're de no Deus longer Pai. orphans, we're no longer outside of the family. Não mais a gente é órfão, não mais a gente está fora da família. We're a part of His family. Mas esse lugar que a gente pode pertencer, nesse lugar que And eu posso sentar na mesa, merece um lugar na esse mesa. lugar que eu posso estar na mesa, eu pertenço a esse lugar, eu tenho um lugar que é There's a para man mim. named Reinhard Bonnke. Have you heard of him? Tem um cara que ele é muito famoso, um grande evangelista. Alguém já ouviu falar de Reinhard Bonnke? Conhece o Reinhard Um Bonnke? cara incrível. If you don't know him, go to YouTube Vai lá no YouTube, se você não conhece, and you will see crusades in Africa e você vai ver cruzada, gente. O cara faz na África of millions of de people milhões de pessoas, giving their lives to dando a Jesus. vida assim para Jesus. É lindo. His ministry is responsible for over 100 O million. ministério dele é responsável por mais de 100 milhões de pessoas. Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke é o nome dele. And he said this one thing, E and uma it marked vez my life. ele falou uma frase que impactou verdadeiramente a minha vida. He said that all of the gods in the world, Ele diz: todos os deuses do mundo, they ask for their servants eles pedem para os seus servos: to prepare a table venham e preparam uma mesa so the gods can sit para and que eat. os deuses possam vir e sentar nessa mesa. But he says this, our God, Mas ele falou: o nosso Deus, the God of Israel, o Deus de Israel, is the only God é o único that Deus prepares the table que for é Ele us que prepara a mesa para nós. and invites us to eat. E Ele nos convida para vir sentar nessa mesa. And so, some of those are back there, Alguns estão lá, but that's what we're going to do tonight. mas We're o going que to nós vamos feast fazer? Nós vamos nos alimentar, on the presence of God nos alimentar na in this presença, place. nesse lugar. And I want you just to close your Eu eyes. gostaria de convidar você a fechar seus olhos onde você está, I have a habit of praying a prayer. nesse lugar de Eu tenho um hábito para hábito fazer de uma poder oração. orar. Father, I just ask right now Deus Pai, nós te pedimos agora, that you'd put a canopy over this room Deus, que o Senhor esteja colocando o teu acampamento de proteção nessa and you sala would seal it with the blood of e Jesus. selando com o sangue de Jesus. God, we ask that your angels would come inside of this Nós canopy pedimos, Senhor, que os seus anjos, o Senhor esteja enviando anjos and nesse begin to lugar. minister to us E tonight. nesse lugar que os teus anjos também têm liberdade, anjos que ministram nesse lugar. Your angels that are ministering spirits Teus anjos que são espíritos ministradores. that would bring the presence and your Aqueles glory que into traz this room. presença, que traz presentes. A tua presença é bem-vinda nessa sala. And God, we step into the authority that you've given us E today. no nome de Jesus, nós pisamos na autoridade que o Senhor nos deu As sons and as daughters. como filhos e como filhas. And we boldly come into your E de um throne modo corajoso nós vamos na sua presença. to receive everything that you've prepared for us Nesse tonight. lugar que nós podemos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. And we thank you in advance E nós já te agradecemos for all that you've done, por tudo aquilo que o Senhor já fez, all that you're doing, tudo aquilo que o Senhor está fazendo and everything you're going to e do. tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. In Jesus' Na mighty name. autoridade do nome poderoso de Amém Jesus. e Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. You are called to be a prophetic people.
Você é chamado a esse lugar de você ativar o profético na sua vida. Look at the person to your left or to your right. Olha para a pessoa da sua direita, à sua esquerda. Say, Você you're called é chamado to be a prophetic para people. ser pessoa profética. Now, when I hear the voice of God, Sabe quando eu escuto a voz de Deus? that is the heart of God for me, for my life. É o coração de Deus para minha vida. When I make declarations, Quando eu faço declarações, I declare I'm a son and eu I'm gonna declaro, eu sou filho, eu sou and I'm going to filha. advance in life. Esse and lugar que eu I'm- posso avançar em ti, Jesus. This is my heart for É o me. meu coração, para mim, é eu. But when I prophesy to others, Mas nesse lugar onde eu libero a outros, profetizo a this is outros, the heart of God esse é o coração de Deus for other people. para outros. I release the very heart of God into É the como lives of other se people. eu pego o coração de Deus e eu libero o coração de Deus para as pessoas. I release over them Eu libero sobre pessoas what He believes about them. o que ele vê, o What que he ele is speaking acredita, about them. o que ele What he fala is sobre eles, declaring o over que their ele está lives. declarando sobre a vida, o que ele Their vê sobre cada um. destiny, their Porque nele existe who destino. they are in God. Nele existe todas as respostas. Ele é o Criador e Ele sabe quem Ele fez de cada um. Ele criou cada um. And you guys remember in Acts chapter 2, Vocês lembram de Atos 2? when the power of God came, the Onde o Holy poder Spirit de fell. Deus veio, onde o poder do Espírito Santo caiu e veio And sobre the Bible todos. says that they were all gathered together, A palavra de Deus fala que eles estavam juntos. and the Holy Spirit came in like a wind, E aí, o Espírito Santo veio como vento. and tongues of fire fell on E everyone. aí fala que o fogo veio sobre And the cada um. power of God O hit them. poder de Deus tocou cada um. And the power of God could not be contained in the room. E o poder de Deus não ficou ali contido numa sala. And so it burst out onto the E aí streets. começou a queimar pelas estradas. And there was people from all over the world E that as were there. pessoas ali que estavam todos aqueles lugares And e they're na like, rua e what is tudo. going on? O que tá There's rolando people on the aqui? ground As pessoas estão laughing no and chão, prophesying. estão rindo, and they're estão speaking in bêbados. tongues and all of this is going on. O que tá acontecendo? And Peter, E Pedro, querido Peter, né? querido do Pedro, né? Alguém gosta de Pedro? Eu Alguém gosto aqui de é Pedro. fã de Pedro, gosta do Pedro. Porque eu senti bem sobre minhas dificuldades na vida quando eu leio Peter. Eu também, ele também, né? Que bom. And Peter's like, Identificação. I know what's happening. Aí Pedro tá do tipo, eu sei o que tá acontecendo. And this is what he says. E é isso que ele fala. In Acts chapter 2, this Lá- is what he identifies Lá em Atos, capítulo 2, é isso que ele identifica. is going on. He goes, Ele diz, this is isso é what the prophet Joel o que o profeta Joel prophesied. já tinha profetizado. Starting in verse 17, Começando no versículo Atos 2, no 17. he says this. E ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Sobre quem? Sobre quem? Continuando. Todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. So what we see here, O que nós vemos aqui? men, women, Homens, mulheres, servants, servos, todos, todos. that the power of God O fell poder de Deus caiu sobre and everybody todos. can prophesy. E todos profetizaram. There is nobody in this room tonight Não tem alguém aqui nessa sala that the power of God cannot come upon que o you poder de Deus não pode vir sobre você. and you cannot be E activated você não pode, nesse lugar que você é in ativado, hearing the em voice of God escutar a voz de Deus. and declaring His E word over poder ser somebody aquele else's que life. pega o coração dele e libera o coração de Deus, Pai. Ah, mas pastor, eu não sei que eu acredito isso porque só os profetas profetizar. This is not true. Isso não é verdade. The Bible, we just read it. A gente acabou de It says that we ler. can all prophesy. Todos nós, entra no lugar de todos podemos profetizar. Now, all prophets prophesy, Ok, todos os profetas but profetizam, not everybody that prophesies is a prophet. mas não significa que todos que profetizem também sejam dentro do lugar de Do you know 5 what ministérios de prophets do? profeta. You know what prophets do? Sabe o que o profeta faz? Prophets, they train the church how to prophesy. O profeta, ele é aquele que treina a igreja, edifica e a treina para ela, como ela profetizar.
The Bible says that God gave the 5 ministries A palavra de Deus fala que Deus deu os 5 ministérios. to do what? Para fazer o To quê? train the saints Treinar os santos. for them to do the work of Para ministry. que eles possam fazer o trabalho do ministério. So evangelists are not the only people that evangelize. Então, não é aquele que é apenas o evangelista que é aquele que evangeliza. When an evangelist is on the stage and he's Quando preaching, aquele que é o evangelista, quando ele está the ministrando, está church starts ativando, to burn for a souls. igreja começa a ser ativada, queimar por They almas. start to receive. Aí ela começa a They receber. start to, I want to win souls for Ai, eu Jesus. estou tendo um queima dentro de mim, eu quero ganhar almas para Jesus. And when pastors get on the stage and they start preaching, E aí quando um pastor começa a ministrar, the church goes, I want to cuidar as pessoas. ei, eu quero cuidar esse lugar de como amar, como olhar pessoas. And when prophets get on the stage and they Quando begin to profetas entram dentro prophesy dela, and they começam begin a to train the ministrar, church, eles começam a treinar a igreja, ativar a igreja, profetizar, what liberar. burns inside of O que us queima daí dentro da is gente? a desire É o desejo to prophesy. de profetizar. What burns inside of the Aí o que church queima na igreja? O que faz is we com a get igreja? equipped, we A get gente começa a ser activated equipada e ativada to prophesy. para que nós possamos ser uma igreja equipada, ativada, então a profetizar. Amen. Amém? We need to understand that we A gente are precisa all called compreender que todos nós somos to live a chamados supernatural a life. viver viver o That sobrenatural de modo wherever natural. you go, Aonde quer que você vai, you should burn for é esse Jesus. lugar que você está queimando At the Jesus. bank, No banco, at your school, na escola, in the airport, no aeroporto, in the omnibus, No whatever, ônibus. wherever you are. aonde você vai, The Jesus Bible chega. says, Christ Jesus in you. A palavra de Deus fala, Cristo Jesus dentro The de você, hope of a glory. esperança da glória. It's that when people encounter you, Ou seja, quando as pessoas encontram they você, should have an encounter with elas deveriam Jesus. ter encontro com Jesus. They should hear the good news. Elas deveriam escutar as boas They novas. should be encouraged and Elas deveriam edified ser and uplifted. encorajadas, edificadas, levantadas. And the Bible actually says that through words of knowledge, E a palavra também de Deus diz que através de palavras de conhecimento, that we can actually reveal the hearts of é esse people lugar que a gente, o Deus usa para revelar o coração so das they know pessoas. that Jesus is real. Aí o que acontece? As pessoas sabem, opa, Jesus é real. And the Bible actually says E a palavra verdadeiramente ela that diz they will bow down and they will worship que God. todos os joelhos vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Do you understand that this is your assignment? Você já se deu conta que essa é um lugar que é teu? In fact, let's look at this really fast. Vamos abrir, vem aqui In 1 comigo. Corinthians Vamos lá para 1 Coríntios, 14, 1 Coríntios 14, 24 e 25. 24 a 25. It says this. 24 a 25. Mas, quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Do you understand Você compreende that what we are doing here que aquilo que a tonight gente está fazendo aqui, a gente ser igreja, should not stay in this room? não deveria ficar guardadinho pra gente, numa caixinha aqui na gente? When the church Quando a igreja becomes the se church, torna a igreja, we transform the world. a gente transforma o mundo. We are an army of God Nós somos filhos e filhas, exército that de are Deus. sent out Desse lugar que nós somos to enviados. take territory, Nesse lugar que nós tomamos to território. win victory, Nesse lugar que a gente ganha to vitória. win Nesse souls. lugar que a gente ganha almas. And we do this through the supernatural E nós power fazemos esse lugar a partir de leveza e através do sobrenatural, of the Holy naturalmente. Spirit. Por quê? Porque nós temos o Espírito The Santo Bible em says that the nós. kingdom of heaven A palavra de Deus fala que o reino dos is not céus, about talk, ela não é sobre falação, it's about power. é sobre poder. That there's demonstrations of Existe power. demonstração de poder. That sometimes Então, algumas vezes, we make the a mistake gente toma o erro that we need a backup worship que a music gente precisa de um fundo before musical the power of God can come. antes do poder de Deus então vir. That we need to stir up something A gente precisa emotional fazer alguma coisa emocional.
The Holy Spirit doesn't need our help. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda. He needs our surrender. Ele precisa da nossa entrega. And that when we are E surrendered esse lugar de quando a gente tem to entrega do what He's called para us to fazer do, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está chamando, o que, and que our o Senhor está lives fazendo. are on the altar, A nossa vida está no altar. then God can use Então é nesse lugar que o Senhor pode our usar, lives fazer to nossas vidas. transform the lives of Nesse other lugar que Ele faz em nós e faz através de nós. I hope you understand that we cultivate our Eu, prophetic eu voice. espero que você entenda que a nossa voz profética, ela é cultivada. It's not for our benefit. Ela não é simplesmente para o meu benefício It's for próprio. the benefit of the ones that He's called É us to para o serve benefício para que nós possamos servir. and the ones that He's called us to save. E aquele que Deus quer que nós salvamos e o Senhor quer os encontrar. We need to understand something. A gente precisa compreender algo. That your gifts are not for you. Que os seus dons não é simplesmente para você mostrar, olha que incrível que eu sou. We make this problem in our Às vezes a generation gente faz um problema, existe um problema na nossa that I'm going to geração. use my gifts to elevate my name. É como se eu uso os meus dons, os meus talentos para eu elevar o meu nome. My gifts are not for me. Meus dons, meus presentes que Deus me deu não são para My mim. gifts are for the Os church meus dons são para a igreja. and for the ones that need to E become para a part aqueles of que the church. precisam ser parte da igreja e ser igreja. In English, the word gifts Em inglês, a palavra gift is the same word as presents. é a mesma palavra de presente. Gift So- é presente, presente é dom. Dom é presente, presente é dom. It's the same word in English. É a mesma palavra em inglês e português. How many of you, Quantos de vocês, during Christmas, durante o Natal, or let's say your birthday, ou tá bom, no teu aniversário, you go to the shopping, você vai lá no shopping, you buy a present, aí você compra um presente, you wrap the e aí present, você embrulha o presente, and you write de mim para mim, and you put it under your tree, daí você coloca numa árvore, and then on Vespa, e aí ali na véspera, you go, nossa, que ai, legal! que legal! I have a Eu present tenho um presente for me. para mim. Now, the majority of people do not do that. Ok, a maioria tem uns que se entregam mesmo, mas a maioria... I understand that maybe in like therapy or coaching, Eu somebody sei, told you às to do vezes that. alguém na terapia mandou, então se deu um presente. Tudo Beleza, bem, tudo bem, não é tudo nada bem, contra não sou isso. contra você dar um But presente. that's Beleza. not normal. We don't Mas normally não do é that. normal você ficar, agora eu vou lá comprar presente para mim, para Why? mim, para mim, tudo Because bem. the gifts are Por quê? in us. Porque presentes, dons, eles estão For dentro de others. nós. É presente, é para servir, Or as para Pastor dar. Bill says, Eu amo quando o Pastor Bill ele sempre the diz, Holy Spirit is upon me o for my Espírito benefit. Santo está em mim, sobre para mim, para o meu Para meu benefício. para o meu But benefício. he works through me Mas ele faz através de mim, for the benefit of para others. benefício do outros. That's why we need to É understand por isso que a gente precisa compreender that every voice que toda voz is important in our generation. é importante na nossa geração. And tomorrow night we're going to talk about your prophetic voice Amanhã à noite a gente vai falar sobre sua voz profética for our generation. para a nossa geração. Because we don't need another me. Porque a gente não precisa outro eu. We don't need another Richard. A gente não precisa outro We Richard. don't need another Bill A gente Johnson. não precisa também de outro Bill Johnson. We need who you're A called to gente be precisa quem você é in chamado the para ser. generation Quem é você? that God has called you to be in. Quem Deus chamou você? Porque você é único, você é exclusivo. So why do we cultivate our Então, prophetic por que a voice? gente cultiva nossa voz profética? I want us to go to John chapter 1. Quero convidar você, vamos comigo lá em João, capítulo 1. Vocês estão bem? Tudo bem? Vocês João- estão bem? João Vamos capítulo 1. junto? John chapter 1. João, capítulo 1. I like to use this for activation. Eu amo muito, eu gosto de usar isso, principalmente quando a gente faz esse lugar de ativação profética. Maybe we'll do a little bit more activation tomorrow night and tonight. Mas amanhã eu acredito que a gente vai entrar little bit mais more nesse teaching. lugar, mas vamos entrando. We're going to read from verse 43 Vamos ler do versículo 43 until 51. até o 51. Because Jesus, Então, Jesus, he is the alvo. Jesus é o alvo. Whatever we see in Jesus, he's perfect theology. Jesus, É o alvo. tudo aquilo que a gente vê em Jesus, Jesus é a perfeita teologia. Então, tudo que você vê em When I Jesus, see ele é a it in perfeita teologia. Jesus, Tudo aquilo que Jesus diz, it aquilo gives que ele me vê, permission to que repeat eu it. olho em Jesus, me dá permissão para eu repetir e eu ser e fazer.
I don't know if you know this, but when Jesus called his Eu não disciples, sei se você já viu isso, mas quando Jesus, ele chama os discípulos dele, he said, "Come with me and I'll make you fishers of men." ele diz, venham, Right? né? E eu vou fazer vocês pescadores de homens. I like my translation in English, the Passion. E eu amo a minha tradução, que ela é da Passion. It says, "Come with me Ele diz, venha após and mim I will transform your e eu life." vou transformar a sua vida. When we follow Jesus, Quando a gente segue Jesus, it's an invitation to é um transformation. convite para transformação. And the model of who we're becoming E o like modelo de como nós vamos nos tornando is not anyone on a stage. não é sobre alguém em um palco. It's to become like him. O alvo é se tornar como Jesus. To be transformed É ser transformado. Ele é in nosso alvo. his image. É ser lugar como And so when Jesus we é. É a read imagem about dele em nós. Jesus, Então quando a gente lê sobre Jesus, We need to understand it's not about a method. a gente precisa entender é muito mais do que um método. It's understanding the relationship É sobre entender that relacionamento. he has with the Father, É entender o relacionamento como Jesus that tem he com o Pai. invites us into, E ele nos convida para dentro desse lugar. so that the things that he did, Então as coisas que Jesus we can fez, do. nós podemos fazer. And the Bible is even crazier. It says E a this. Bíblia, gente, é tão louco que ela ainda diz assim, ó. It says that you will do, E diz que I will do, eu vou fazer, você vai even fazer. greater things than Ainda him. maior daquilo que Jesus fez. Because he has gone back to the Father. Por quê? Porque ele falou, eu tô voltando pro Pai. Amen. So let's read this. Então vamos ler isso. John chapter 1, João capítulo 1, starting in verse 43. começando no 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Vem e veja, disse Felipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe chamá-lo. Então, Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. This encounter Esse encontro demonstrates demonstra why por que you need to cultivate você precisa cultivar your prophetic a tua voice. voz profética. This man, Nathaniel, Esse cara, Natanael, he's under a tree. ele está debaixo de uma figueira. And the Bible doesn't say what he's thinking A about. Bíblia não diz o que ele estava pensando, But he's under this tree. mas ele está debaixo da Maybe he's figueira. pondering his life. Não sei, quem sabe está lá pensando na vida. Maybe he's having a bad day. Quem sabe está tendo mau dia ou não. Maybe Não sei. even though the Bible says that he's an unbeliever. A Bíblia também não disse se ele era um crente ou não, bem Remember? provável. He said, Sei. what good can come from there? Nazareth. That's not Lembra even. ele? Alguma coisa boa vem de Nazaré. So maybe sério. he's under the tree. Não sei, quem sabe ele está lá, debaixo da árvore. And he's like, hey, God, if you're real today, Quem I sabe don't know. Deus, Like, ele está lá, oh Deus, você está real hoje, and his friend gives him an invitation. Mas aí, o amigo dele faz um convite Hey, para ele. we Ei, found the one. a gente encontrou aquele. Ah, Aquele. I don't even believe in that guy. Eu Ah. nem acredito. And what Nazaré. happens? He approaches Aí o Jesus, que acontece, né? Ele chega ali perto de Jesus and Jesus e says, Jesus diz, look, olha, here's an Israelite aqui está um israelita in whom there is nothing wrong. que não tem nada de errado com ele, não tem falsidade nele. Hang on a second. Pera aí, He's not a believer. eu acho que nem crente o homem era. What do we call people that are unbelievers O que- usually in the O que, church? que a gente chama gente que nem não acredita dentro da igreja, né? He's a sinner, É um pecador, quem sabe, né? a pecador.
But Jesus doesn't say this. Mas Jesus, ele não fala isso. He does not call him by his Ele problems. não chama ele pelo He does problema not call him dele. by his unbelief. Ele não chama ele pela sua falta incredulidade. He doesn't say, oh, this guy under the tree that was, Oh, esse cara has a problem with duvidando aí, pornography. né? Tem problema com pornografia, é um pecador, Doesn't tô believe vendo, in tô me. sentindo, he says, nem crente é, here incrédulo. is an Israelite Ele é israelita. in whom there is nothing wrong. E quem não tem nada de errado? What happens in that moment? O que aconteceu nesse Nathanael responds, momento? how do you know me? Natanael simplesmente ele para e ele diz: como que você me conhece? It's not a natural, look at his clothes. Gente, não é natural. Não era uma coisa de sotaque de cara lá e ele fala sashimi e Jesus fala, carioca, né? Não era assim. Jesus sees who he really is, ele olha dentro dele and he e calls vê him up lá dentro, into that. pega isso e chama para si uma verdade You de don't quem Deus understand criou ele something para here. ser. There is a supernatural thing that's happening. É isso. A gente precisa entender, existe algo que é sobrenatural que acontece. Quando você vê o tesouro, quando você vê lá dentro, Just by Jesus apenas por Jesus interacting and talking, interagir, conversar, falar ali com ele, olha o que já aconteceu aqui. identifying who he is. Identificando quem ele And he é says de this, verdade. how do you know me? E aí Natanael responde: como que você me conhece? It is an intimate understanding. Aqui é dentro de um lugar de um conhecimento íntimo que está acontecendo aqui. And Jesus says, while you were under the tree, E Jesus daí ele diz: enquanto você estava debaixo da árvore, I saw you. eu vi você. Quebrantou. Aí quebrantou, aí quebrou. Why? Por quê? Because palavras de conhecimento, they open up the heart Palavra de conhecimento, ela abre o coração. for the prophetic word to Para come que in. depois a palavra profética And ela penetrate. entra e daí construa e faça. And this man is, how do you know me? E esse cara tá, I como é que saw você me you. conhece? Não, eu tive uma visão, eu vi I uma saw imagem, eu you. vi você. You know what our generation needs? Sabe o que a nossa geração precisa? They have a desire to be seen. A nossa geração, ela tem o desejo, nem só desejo, a necessidade de ser vista. And when we are E prophesying over quando people, você libera, quando você profetiza sobre as pessoas, we let them know that God sees you. aí você diz, você tá acontecendo o quê? Ei, Deus vê você. You're not alone. Ele conhece você e você não He está knows sozinho. who you are. Ele conhece quem é você. Ele sabe você. Ele conhece você. And then my Bible says that Jesus begins to prophesy. E aí a minha over you. Bíblia diz que Jesus então começa a profetizar. You're going to see greater things than this. Você vai ver então coisas maiores do que You're going to essas. see angels ascending Você and vai ver descending anjos descendo e subindo on the Son of Man. do Filho de Deus. Sometimes in modern Christianity, we don't talk a lot about angels. Sabe, muitas vezes no mundo cristão moderno também não se fala muito sobre anjos. But the Bible is full of Mas a Bíblia é angels. cheia de anjos. In fact, I always circle angels E na verdade, quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre vou circulando anjos. when I see them. Quando eu vejo eles. Because Por quê? I've asked God, Eu peço tanto a Deus. if He opened the eyes of Nathaniel, Deus, se o Senhor abrir os olhos de Natanael, He can open my eyes. abre os meus também. And so over the years, I've asked God to open my Por muitos eyes. anos, Deus, abre os meus olhos nesse lugar para eu And ver. anytime that I enter into a E church, nesse lugar, quando eu entro numa igreja, em algum I lugar, always go to a corner or eu go to the back of the eu vou às room vezes ao fundo, because à I ask sala. God to show me Eu what digo, He's Deus, doing in the room. O que o Senhor está fazendo agora aqui nessa sala? Because I want to see Porque eu quero perceber, not ver, just what is happening não naturally, apenas o que está acontecendo no but I natural, want to see what is happening in the Spirit. mas no Espírito. Eu pergunto, Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui na sala? O que o Senhor está trazendo? O que o In Senhor fact, quer I mostrar? O want que to você está invite you to fazendo close aqui? your eyes right now. Em fato, fecha os teus olhos agora. And we're going to ask E a gente vai perguntar the Holy Spirit in ao this moment Espírito Santo. Você vai perguntar para o Espírito Santo nesse to momento. open our eyes. Espírito Santo, abre os meus olhos. Father, I pray right now Eu oro, Deus Pai, agora, in the name of Jesus, no nome poderoso de Jesus. as you open the Que o eyes, Senhor abre of esse the lugar servant of de Elisha. abrir os nossos olhos, sensibilizar o nosso espírito. as you opened
Nathaniel's eyes. Assim como Natanael teve os seus olhos I abertos. pray right now that you begin to open Eu oro our agora eyes nesse lugar que nós possamos ter o nosso espírito sensível, nossos olhos to abertos. the realm of the Spirit. Nesse lugar de nós percebemos atmosferas espirituais. And I pray that we begin to see angels around Nesse us. lugar que a gente possa perceber anjos. In fact, I welcome God. Em fato, nós damos boas-vindas. Your angels just to put, Nesse lugar nós vamos ouvindo a tua presença, os just seus to put anjos. their hands on the eyes Nesse of people in lugar this room. onde a mão pode tocar nos nossos olhos Begin e to nós unlock podemos our ver. spiritual eyes in this Nesse moment. lugar que a gente destrava os nossos espíritos That we agora. can see Para que nós possamos ver. into the realm of the Spirit Nós possamos ver como o Senhor vê, and viver, understand viver, compreender what you're doing o que o Senhor está in fazendo. the room. O que o Senhor está fazendo na minha vida? O que o Senhor está fazendo nessa sala? O que o Senhor está fazendo? Como que o Senhor está se movendo? Eu quero fazer parceria com o teu espírito. O que I'm going to o ask you to Senhor keep tá your fazendo? eyes closed. Eu quero convidar você a manter os seus olhos fechados. I want to ask you if you're experiencing, if you're sensing the presence of God on your like upper chest and Eu- neck area. Se tem alguém aqui que está sentindo como a presença de Deus In this area right here. na área aqui do pescoço ou parte do peito I ou want you just to ombros. stand to your feet really quick. Se você está sentindo a presença, fica de pé onde você está agora. Se você Stand sente to your algo, feet really quick. Just those that are feeling that. esses que estão sentindo, como aqui no pescoço ou aqui, você pode perceber ele. Você pode. And I want you to open the hand, those that are standing, E aqueles que estão de pé, I want you to open your hands in front of you. abra as suas mãos na sua frente And I want you to ask for more. e comece a pedir por mais. With your own lips, say, Holy Com Spirit. sua more. própria boca, você e ele, mais, 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 mais. Ask for more, ask for more, Peça por mais. Comece a pedir por mais. ask for more and more. Peça por mais. More, 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 more. Mais, mais, mais. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Foco na tua presença. Foco na tua presença. Foco na tua presença. Focar na tua presença. There's a woman on this side of the room in the black shirt. Uma mulher aqui no final daqui do corredor de camiseta preta. That's shaking right now under the power of God. Você está ali no meio, tremendo ali. And when I looked at you, I Quando eu saw olhei para você, eu vi. that there was something that had been lost. É como se algo tinha sido perdido. And I want to prophesy over you and declare over you Eu quero tonight declarar sobre você, profetizar sobre você, that God is restoring que o Senhor está restaurando the things that the enemy has stolen from coisas you. que o inimigo roubou de você. And I saw him putting your voice back E inside eu of you. vi ele colocando a sua voz de volta. Back inside of you. It was as if É como se like the enemy tried to remove é como se o inimigo tentasse remover the voice that God has put inside of you. a voz que ele colocou, a voz que Deus colocou dentro de você. And God is restoring that over E you. Deus tonight. ele está restaurando isso sobre você nessa noite. Why don't you just put your hands on your neck? Coloca a mão sobre o seu pescoço, sua garganta agora. Sua garganta. Yeah, Father, right now in Jesus' Deus name, Pai, agora em nome de we Jesus. just declare restoration Nós declaramos um lugar de restauração over her agora. throat right now, over her Sobre neck, sua over that voz, whole sobre area. quem ela é. And God, I just declare over her right now E nós declaramos sobre ela agora mesmo. that she would release Que o Senhor libera your a voice tua through voz her life. através da vida dela. I pray, God, that she would be like a lion that roars E eu oro, Senhor, que ela seja como um leão que ruge over people that are sobre around her. pessoas que estão ao redor dela. That at the sound of her voice, E o som da voz dela,
that heaven would fall in É the room. nesse lugar que o céu pode descer. At the sound of her voice, O som da sua voz. atmospheres would change, Atmosferas vão ser things would transformadas. shift. Coisas vão ser transformadas. Like the realm of the spirit would be opened. É como se o lugar que o mundo espiritual, esse lugar de ser Things would begin aberto. to flow. E and no lugar fall. que pode fluir, descer o que o Espírito We Santo está release that fazendo. over you tonight. Nós liberamos sobre sua vida nessa noite In em nome Jesus' de name, in Jesus. Em Jesus' nome de Jesus. You guys can stay in this place. Amém. Você pode permanecer nesse lugar. It's interesting because God has given us Eu sinto, é interessante, eu percebo como se Deus estivesse nos entregando, está fazendo, assignments, people. como pessoas, Ele está liberando Around coisas us. especiais do céu. 2 days ago, 2 dias atrás, I saw 2 young men smoking weed eu estava andando na rua e vi 2 homens fumando maconha, in front of my house, bem na frente da minha casa, in front of our apartment. na frente do nosso apartamento ali. And I said to them, there is no greater high than the Most High. E eu falei assim para ele: ei, não existe algo que seja tão mais alto do que o meu alto, aquele que me deixa mais alto. Não existe algo que me deixa mais alto do que aquele que está sobre And todo they o alto. stopped and they looked at me, why would you say E what? aí eles pararam, me olharam: mas por que você está falando isso? And I began to tell them about Jesus. E aí eu comecei a falar para eles sobre Jesus. And begin to talk to them Aí eu about comecei a the goodness conversar of com God. eles da Why? presença de Deus. Por quê? Because every decision that they've ever made in their life, Porque toda decisão que esses caras tomaram na and vida every deles, decision I've ever made in my e life, todas as decisões que eu já tomei na minha vida, brought us to that nos conversation. trouxeram aquela conversa naquele lugar. I want you to understand something tonight. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Every decision you've made in your life, Toda decisão que você fez na tua vida até good, hoje, bad, a whatever, boa, ruim, seja a decisão que você tenha tomado na tua vida, has brought us into the room nos tonight trouxeram todos nós juntos para dentro dessa to sala, experience para experimentar what God wants to release over aquilo each que one of Deus ele us. quer liberar sobre nós. We need to understand Nós precisamos entrar no lugar de compreender that God wants to cultivate que Deus ele é in aquele que us quer cultivar em nós our prophetic esse voice, lugar da nossa voz profética because ser He has cultivada. assignments that He's Por called quê? you to. Porque existe Assignments, pessoas, Assignments. like assignments. He has places that He's called you to. lugares onde Ele está nos chamando, lugares, pessoas. Do you know where we cultivate our prophetic E sabe voice? aonde que nós cultivamos a nossa voz profética? John the Baptist João Batista, was full of fire. ele era um cara cheio do He fogo. brought a prophetic message. Ele trazia palavras proféticas. God had been silent for hundreds of years. Né? Naquele momento que Deus estava naquele período de silêncio por anos e anos. And then through John the Baptist, E aí chega João Batista. John the Baptist began to declare E ele começa a revelation. declarar um lugar de revelação. Repent, because the Arrependam-se, kingdom of God porque is o coming. reino de Deus está vindo. Repent, because the Arrependam-se, kingdom of God is porque o coming near reino de you. Deus está perto da gente, está chegando. Repent, Arrependam-se, because heaven is coming. porque o céu está vindo. And John cultivated this E message João, ele foi cultivando essa in mensagem. the desert. People thought he was deserto. crazy. As pessoas achavam, esse cara é louco. He was cultivating, he was Mas building, ele foi he was cultivando, digging construindo. wells, he was going after Como God. que When cavando nobody was looking. poços, buscando a Deus, onde muitas vezes ninguém o via fazendo isso. And then one day, E aí um dia, Jesus showed up. Jesus aparece. Have you ever thought about this day with John, Você já pensou sobre esse dia com João? where Jesus arrives Onde Jesus chega and everything that John has ever done e tudo aquilo que João já tenha feito na vida brought dele, him to a moment trouxe ele no momento where he goes, it is time. onde ele diz, é tempo. Here is the one Ele é aquele that takes away que toma the sin of the world. o pecado do mundo. The fulfillment of why John existed O preenchimento, o cumprimento do porquê que João existiu, do cumprimento da missão de vida de João, walked into the room. entrou na sala. When Jesus arrived on the scene, E quando Jesus, ele chega na cena, all of the days and all of the rejection and all of todos the os dias, frustration and todas all of as the frustração, rejeição, tudo
made it worth the sacrifice. fez digno o sacrifício When Jesus arrived on quando the scene. Jesus chegou na cena. You know what the most incredible thing is that it always makes me emotional. Sabe, uma das coisas mais incríveis e me faz sempre muito emocionado até. What was John's first what was Jesus' first Qual message? foi a primeira mensagem que Jesus fez? Repent, Arrependam-se, because the kingdom of heaven porque is o coming. reino dos céus está vindo. Jesus Jesus began to echo começou a fazer o eco the prophetic words das palavras proféticas of a man that was faithful, de homem que foi fiel, that cultivated que cultivou his prophetic voice a voz and profética. didn't stop declaring E what ele God wanted to não do. parava de declarar aquilo que Deus estava liberando. I don't know if you stopped to think about this. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar When- sobre isso, na When you profundidade disso. prophesy Quando você profetiza over your city, over sobre your sua bairro, over cidade, your family, over sua people, família, pessoas ao seu redor, you're opening up space você está abrindo um for espaço heaven to begin to para declare que o céu and comece a ser echo liberado e o eco do céu começa a vir. Aquilo que você the libera, words você that you have libera prophesied. das palavras que você libera e você profetiza. That's why we need to cultivate É por isso que a gente precisa entrar no lugar de cultivar. what God has put inside of us. Cultivar aquilo que Deus colocou dentro We de need to nós. pay a price. We need to Nesse lugar sustain que this. nós permanecemos e nós entramos no lugar de sustentar. Why? Por quê? Because God has given each one of us a place Porque Deus nos deu a cada um de nós um lugar. that He's called you to. E Ele chamou você. Ah, but Pastor, I'm just a stay-at-home mom. Não, mas pastor, eu tenho chamado, eu sou em casa para ser mãe mesmo. I just have kids and I Eu fold só tenho laundry crianças, and I ou eu do. só tenho o meu trabalho aqui, ou só isso No, normal. you're Não, not just a stay-at-home não mom. é apenas isso. You're a mighty warrior Você é um grande guerreiro. that at the sound of your voice, Nesse lugar que o som da sua voz, things change around you. as coisas elas mudam ao Destiny is redor. released over your children. Destinos são liberados através para os seus filhos. You can assign angels Você pode, tasks to nesse lugar que a accomplish. tua palavra tem poder. Imagina a presence sua of oração God, nesse lugar onde você libera, the onde você power chama o of God céu, onde você faz Is parceria, released onde você libera o poder de through what you Deus. prophesy and what you Aquilo que declare. você fala, o poder da tua boca, o poder daquilo que tu declaras, e você tem poder de fazer isso. Don't think small Não pense pequeno in what God has called naquilo que big in your Deus life. chamou, esse lugar de você acessar e o poder que você tem. That He's entrusted His very Que Ele Spirit tem confiado a você. Existe algo muito importante que Ele tem confiado a inside of nós. us. Nesse lugar que Ele tem colocado dentro de nós, Ele tem confiado isso a nós. The Bible says that we have been given, A palavra de Deus fala que nos foi dado. or it said that the same power Ou diz, o mesmo poder that raised Christ Jesus from the grave que ressuscitou Jesus lives inside of you. mora dentro de nós. Not 10%, Não é 10% do poder Not que ressuscitou, 40%, 40% do poder, the same power o mesmo that raised Poder. Christ from the grave que ressuscitou, tirou is Jesus. inside of you. Ele está dentro de nós. Olha, pega essa. But maybe you think this, I've never seen that happen. Mas não, pera lá, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca senti When is the também last isso time that you acontecer. prayed for somebody that Mas was dead qual to foi a come back última to life? vez? Qual foi a última vez? E se você já orou por alguém que estava morto e você orou e tentou ressuscitar? Alguém? Qual foi a última vez? Because if we're Ou going alguém to tentou? see the power of God, Por quê? Porque a gente quer ver o poder de Deus. we need to step out in faith. Se você quer ver o poder de Deus, existe algo que você vai ter que fazer. We need E o que to. você vai ter que fazer, deixa eu traduzir. E o que você Tempero, vai ter que fazer. ela está tempero, Não, temperando. dois é melhor que um, né? Um tempero. O brasileiro coloca, né, um tempero ali. O que você aí precisa fazer é o passo de fé, que daí não é de Deus, é teu. In English, we say that faith is spelled R-I-S-K, risk, taking Em risk. fé, a gente diz, né, em inglês, fé soletra risco. Esse é como se soletra fé. I don't know if you guys have understand this, Eu não sei se você já caiu a ficha disso, but you are sitting in the chair mas você está sentado numa cadeira because somebody took a risk. porque alguém
tomou um risco. We are in this room Nós tonight estamos aqui nessa sala hoje because people took risk. porque alguém tomou riscos. We can experience what God wants to do Nós podemos experimentar aquilo que Deus está fazendo, o que Ele because está, somebody said yes. porque alguém um dia disse sim. You know that we don't always need to see what we pray for Sabe, nem sempre a gente precisa ver aquilo que a gente já orou, for God's power to move. pelo poder de Deus se mover. I got tattooed on my arm here. Eu tenho uma tatuagem no meu braço It says, Amor nunca falha. e diz: o amor nunca falha, love never fails. Because it is a reminder to me Porque isso é um lembrete, é uma every lembrança time that para I mim. pray Porque toda hora que eu oro for somebody, por alguém, even if nothing happens, mesmo que eu não veja acontecer aquilo que eu it is esperava, impossible que- to pray calma, deixa eu traduzir. Mesmo que eu, quando eu oro por alguém, eu digo, eu não vi acontecer aquilo que eu esperava que ia It's acontecer. impossible to pray and have É nothing happen. impossível eu orar. É impossível, não é muito mais do que orar. É impossível eu amar e nada acontecer. Because love never Por quê? fails. Porque o amor nunca falha. When I first came to Brazil, Sabe, a primeira vez que eu vim para o Brasil, I don't even think we were married yet. a gente não era casado ainda. I moved to Brazil Depois eu me because God mudei gave me para a o word Brasil. for the nation. Deus começou, me deu uma palavra sobre a We nação started do dating, we Brasil. got married, E and daí a gente começou nesse lugar, daí a gente namorou, noivou, casou. but at her father's church, Mas na igreja do pai da minha esposa, I spoke one day uma vez eu estava ministrando and I lá was preaching about this. e eu estava power pregando of sobre God. isso. O poder de Raise the Deus. dead, heal the sick. Ele é aquele que ressuscita, Ele é aquele que cura, Ele faz impossível, Ele cura, And Ele the next restaura. day, E aí no próximo dia, a man at the church, um homem lá da igreja, um menino His da son- igreja, o filho do homem da igreja, he died. o menino faleceu. Ele afogou. Ele morreu afogado. And so this man E então esse cara messaged my father-in-law me mandou uma mensagem para o meu sogro. and said, "Can you ask Andy to come Ei, pray você for my son? pode pedir para o Andy vir aqui orar pelo meu filho? Andy preaches that God can raise the dead. Porque ele pregou. Maybe he can raise my son back to Ele life." pregou que Jesus podia ressuscitar. Que nada era impossível. Você pode chamar ele para vir aqui orar. You understand that when people think of the church, Sabe, você precisa entender, sabe quando as pessoas pensam na igreja, they know where to go elas sabem onde elas devem ir. when they have nowhere else Quando to elas go. não têm mais nenhum lugar para ir. É assim que elas When deveriam there's no more pensar. possibility, Onde não tem mais possibilidade. they come to us. Elas vêm para nós, é nós que elas deveriam ver. And so this man said, "Can you come pray for my son? E aí ele mandou mensagem pro meu sogro, pede pro Andy lá, pede para ele vir orar pelo meu filho. You believe that you can raise the dead, so Por quê? come Porque eu pray." sei que ele acredita, então ele pode vir orar por meu filho. So we went to the mortuary Aí nós fomos lá no mortuário and they said, "You can't go e inside, daí eles falaram, vocês não podem entrar. Como but é que é when o the nome daquela body ala? lá comes mesmo? on the truck, you can pray." Como é que é o nome daquela ala? IML? ML, A gente não podia entrar lá dentro, mas quando o corpo chegasse no caminhão, a gente podia, dali do caminhão a gente podia orar. And so the truck arrived, Daí, então o caminhão chegou, put our hands on the a gente truck, colocou as mãos no caminhão, and we prayed every prayer possible. oramos todas as orações possíveis que você pode imaginar. Right? Lázaro, sai de lá, né? Todas as Todas tem a alguns gente crentes que tentam todas as coisas Sabe quando possíveis. você pega tudo e faz todas as tentativas Eu não vai possíveis? falar hoje à noite uma coisa, mas uma vez eu fiz 7 dias Querido. daquela Jericho. Alguém já fez essa também? Alguém já tentou essa também? Você está uma risada, porque você é uma igreja profética, então com certeza você já fez Já fez, né? Vamos tentar tudo. Vamos dar 7 Não sei que vocês têm mais fé nos seus métodos do que eu tenho em meus, mas meu não funciona nesse Mas não mesmo jeito da funcionou, Jericho, tá? Não é o método. But the point is not the method. Mas o ponto não é o método. The point is what we believe. O ponto é o que a gente acredita e o que The Bible ele says that direciona. signs and wonders will follow those that believe. A palavra de Deus diz que sinais e maravilhas vão seguir aqueles que crerem. Do you understand something that you are not responsible for what signs or what wonders? Você já se deu conta que não é você o responsável pelos sinais e as maravilhas? You're just supposed to believe. Esse não é teu papel. A tua responsabilidade é apenas o crer, o acreditar.
And so I prayed. Então eu orei. We prayed and we prayed and we A gente prayed. orou, a gente orou, a gente orou. He didn't come out of the truck. E ele não levantou do caminhão. So we went to the house of the Então daí a family. gente foi lá na casa onde estava, né, a família e todos And in os Brazil, amigos. E no Brasil, You guys treat death differently than Americans. o jeito de como no Brasil se lida com a morte é diferente de como nós nos Estados Unidos lidamos com a In morte. Brazil, if you die today, tomorrow you're in the ground. No Brasil, se você morre hoje, né, tem aquele tempo já na hora, vem o velório, depois já vem o enterro, já acontece tudo na mesma hora. In America, we wait a few Nos days. Estados Unidos a gente espera dias, semanas às And vezes. so this was my first experience with Então, Brazilian culture. essa foi a minha primeira experiência com esse lugar de morte aqui And we no went to Brasil. the house, Então a gente entrou na casa and it is completely silent. e tava um silêncio assim, Everyone's just shocked. todo mundo em choque, só lágrimas que caíam. And I walk in the room, and E aí eu caminhei, I don't even entrei. know the family. Eu nem conhecia assim a família. And my sogra querida, até hoje ela faz as coisas assim. Alguém tem uma sogra que colocou vocês em posicionamentos bem difíceis na vida assim? Fala, Só, vem aqui, Andy, vem. Andy vai orar. O Andy vai orar. What do we pray? O que você ora, né? O que você fala? What do you pray when somebody puts Quando their alguém faith in coloca God, a but they tua ask fé you e to pede do para something? você, ei, faz algo, eu acredito. E aí, What are we supposed to do? O que que é- Their own strength. o que é capaz de a gente fazer com a nossa própria força? Que a gente diz, faz e, né? I prayed, Eu orei. and that was the end. E aí, foi o fim. And a year after this happened, E, enfim, depois de um ano que isso aconteceu, we were at a conference in the church, daí tinha uma conferência na igreja em que estávamos. and at the end of the service, E aí, no final do culto, daquela fila, daí tinha aquela Right. fila de orar para pessoas, praying for each one for orando por healing. cada por cura e orando um And a after um. an hour, E depois de uma hora, got to the very last daí person. tinha a última pessoa. And the very last person E a última pessoa was a man. era aquele homem. And he said, hey, Ele disse, ei, you might not remember me, não sei se você lembra de mim, but I'm not here for prayer. I don't mas need anything eu from you. não quero nenhuma oração. I waited in this line Eu esperei até aqui nessa fila, because I wanted to thank you, porque eu só quero agradecer você, because your faith porque a tua fé marked my life marcou a minha vida. and my family. E marcou a minha vida e a minha And família. even though my son did not E come back from mesmo the grave, que o meu filho não voltou à vida novamente, I can still believe eu ainda posso acreditar. because you believed Porque você acreditou. that love never fails. Por quê? Porque às vezes não é sobre um resultado. É sobre o amor, a gente amar. Porque o amor nunca falha. As the Bible is clear, if we want to grow in Sabe, our a palavra gifts, de Deus, ela é tão clara. Se você quer crescer em dons, we have to grow in love. na verdade, o primeiro de tudo começa lá. Cresça no amor. To learn methods and to try Aprender to métodos, manipulate God to talk ou to querer us. And tentar manipular, ou tentar fazer passo 1, passo 2. we need to grow in love. É crescer em amor, é sobre amar. That when I see a generation Porque quando eu vejo uma geração that's broken, que está quebrada, doesn't know who they are, que ela não sabe quem ela é, and they're dressed crazy, e and they're estão lá se vestindo confused about their loucamente, todo sexuality, mundo and they're, confuso sobre sua sexualidade, mas perdido que segue um tiroteio. I'm able to love them É o lugar que eu tenho que olhar e and amar speak truth e over falar a verdade do céu and sobre prophesy ele destiny e over them. profetizar destino sobre a vida dessa pessoa. Because it's first been cultivated in me, E primeiro, ela é cultivada em mim. and then it comes out of me. E into aí, the lives of aqui, o others. que tem em mim, ele transborda do que tem, e aí vai através de mim. You understand something that we need to cultivate Você precisa entender, isso tem que ser cultivado, a presença é cultivada. love in us. We need to Amor cultivate é this. cultivado aqui It's em easy mim. to burn when everybody else is burning. É fácil você queimar quando tá todo mundo ao teu redor What queimando. are we cultivating Mas por que eu preciso when cultivar? nobody is watching? Cultivar quando ninguém está olhando, quando está tudo no seco. E What eu are vou we queimar. believing? Eu acendo a chama. When nobody else is believing? Quando eu acredito, quando ao meu What redor are we ninguém está pursuing? acreditando. Quando eu busco, What are we pursuing? o que eu busco? I want to
this message came out a little bit different than I planned tonight. Essa mensagem veio um pouco diferente de como eu planejei a trazer. Sometimes God comes like a lion, Porque muitas vezes Deus ele vem como leão. but sometimes He comes like a lamb. E às vezes ele vem como cordeiro. And we need to understand the E a gente difference. precisa compreender o que ele está fazendo a diferença. Because if we don't understand the difference, Porque se nós não podemos perceber a we'll diferença, try to replicate a something that gente He's vai done tentar replicar algo que já foi feito, instead of actually releasing what He's ao doing. invés de liberar o que ele está fazendo. I want to end with this story. We're going to pray. Eu quero finalizar uma história que eu quero entrar no lugar de nós orarmos. Because I believe Porque eu acredito that what God wants to do tonight que o que Deus quer fazer nessa is noite, He wants to cultivate o que your Deus está voice. fazendo nas nossas vidas, o que Deus está fazendo aqui, Ele quer cultivar a sua voz. Because through your prophetic Porque voice, através, em você e através de você, da sua voz profética, our generation will be é transformed. esse lugar que uma geração é transformada e esse lugar que nós nos tornamos a igreja de Cristo verdadeira. About 4 years ago, É mais ou menos 4 anos atrás, around January mais ou menos 2001, janeiro 2021, 2021, I began to be overwhelmed with this idea of going to a conference in Redding, California. num lugar que tinha eu comecei a ficar assim cheio da ideia, assim, com muito desejo de ir numa conferência em Reading. For those that don't know, Bethel is not the only church in Redding, California. Para quem sabe, Bethel não é a única igreja que existe lá em Reading, na Califórnia, tem uma outra igreja There's lá another também. church there, a friend of mine, Que amigos nossos também, amigos da Bethel The também, Stirring. é chamado String lá em Reading, que é muito legal. and they do a conference for preachers. E aí eles fizeram uma conferência para pregadores. And I'm more prophetic than just preaching. E eu sou mais profético do que pregador, But every time that I thought about this conference, mas todo momento que eu pensava sobre essa and conferência, every time that I spoke about todo it, momento que eu falava sobre ela, I would just begin to eu cry. simplesmente começava a chorar. And I would be telling people, hey, E eu começava a feel like I falar should para go as to this pessoas, eu acho, conference. And I será would que eu just, deveria ir nessa conferência? Eu sinto um chamado para ir nessa conferência? and so I knew that God had something for me Eu there. simplesmente sabia que Deus tinha algo. I Eu don't sabia know que what it Deus is, estava but me I just have atraindo. to go. Eu simplesmente sabia, eu tinha que ir. I have to go there. I have to Eu receive what it precisava, is. I eu don't tinha even que know ir naquele anything. lugar. Alguma coisa, eu tinha que estar naquele lugar. And the conference was in like September of E a October. conferência era mais ou menos em setembro, outubro. And my son was born in June. E meu filho tinha nascido em junho. And so he was like 4 months Então old ele tinha mais ou menos seus 4 meses. when I was going to this Quando eu conference. estava indo para essa conferência. And it was really challenging E foi bem desafiador. because there were some complications with his birth and with milk and all of this Porque stuff. estava lá naquela fase de mulheres, amamentação e umas complicações, aquela vida And so toda. I felt like I was like E eu abandoning my family tô sentindo que estou abandonando minha família to go all the way to para ir America lá, voltar lá para as to a Américas, conference for para uma preachers. conferência para preachers, I pregadores. don't know why I'm there. E meu Deus, o que você está fazendo? But when you have expectation, Mas quando você tem expectativa, you begin to look for God in every area. você começa a procurar Deus em Is He going to todas touch as me in this áreas. song? Ele Is tá He me going to speak to me over this from Ele this tá falando person? nessa canção, Am I going to nessa have a pessoa. dream that's going to Você está transform my vendo o sonho, é life? como se você está procurando Deus, é como se tem tá ligado. How many of you guys know what I'm Tudo Deus talking tá about? falando. Alguém sabe o que eu estou falando? Alguém sente o que eu Some tô of you falando, are here assim? tonight waiting. You're like, what Quem sabe what's você he está gonna aqui nessa give? noite. Estou esperando, o que ele vai fazer? É agora, é agora. And so I was there, Então, era assim, eu estava lá, a 4-day conference, e daí no quarto dia da conferência, like 40 people 40, era fechado para 40 pessoas in a room, naquela sala, and we're all learning todos aprendendo, how to be better né, preachers. como ser melhores e bons pregadores, com And on the last incríveis homens day, ali. E daí no último dia, It was Haley Braun's turn, Riley Brown estava ministrando lá, que é uma one pastora of da the leaders Bethel of também. Bethel, and she begins to prophesy over E aí everybody. ela começou a profetizar sobre cada um. And she prophesies over that person, E profetizou sobre aquele, and that e person, dessa, and that e person to my right. dessa, essa. And then she skips me and prophesies E over daí this person. ele pula eu e vai para outra, e eu lá. And I'm like, God, don't you know Deus, você não sabe. that I came all the way from Brazil Mas eu vim lá do Brasil. for this? Deus, é para I don't know isso. if it's her. Well, I don't know, but I'm here for something. Mas não é, eu não sei, mas eu tô aqui por algo, para algo. É Deus e eu. Because we often expect God Porque quando a gente sempre espera algo de to do what Deus we want Him to do. para fazer o que Ele quer fazer, But in fact, when we hunger for God, mas na verdade quando a gente tem fome por He Deus, does what He wants to do. Ele faz o que Ele quer fazer.
But I was still discouraged Mas eu ainda estava desencorajado, eu confesso para because vocês. she prophesied over. Porque ela só profetizou para todo mundo e eu estava ali no meio. And so they are closing the conference. E daí eles estavam fechando a It's over. conferência, acabando a conferência. The last guy gets up there and he speaks. Daí o último cara então que vai fechar a conferência. And he gives the microphone to a guy to pray for us and to end the E conference. daí ele deu o microfone para um cara. Então pega aqui o microfone para você finalizar e orar e acabar a conferência. And so the guy is getting ready to pray. Daí o cara tá pronto para orar. And he goes, "Oh, I understand now." Daí Ele você fala, falou, agora eu entendi. agora eu entendi. Last night I had a dream. Noite passada eu tive um sonho. And in the dream, E no sonho, I was o in a cara teve um sonho, né? Uh-huh, O cara. cara teve um sonho. and in the dream, E daí no sonho, I was in a field. ele tava tipo num campo. And I saw all of these like jovens, E eu vi vários jovens. and they were all on their knees, E eles estavam todos de joelhos. and there were these dark figures behind them, E tinha figuras pretas atrás deles. and they were cutting off the E eles estavam tongues cortando a língua of all of these jovens. de todos esses jovens, de todas essas pessoas. And he said, someone in this room, E ele disse, alguém aqui nessa sala. you came here because you thought God Você wanted you veio to learn how aqui to preach. Porque você veio aqui, foi atraído por Deus, porque você aprendeu, ok, é como pregar ou para uma conferência. But God brought you Mas here Deus trouxe você aqui because he wants to activate you porque Ele quer ativar você with power com poder to give the voice para dar a voz back to a de generation. volta a uma geração. And when he said that, E quando Ele disse isso, I hit the ground, eu caí no chão, and the power of God no poder de just came Deus. all over E me. veio, simplesmente foi o poder de Deus. And I understood E eu comecei a that I compreender traveled all over the que eu world viajei todo aquele lugar receive para receber what God wanted to o que release Deus gostaria de in liberar that moment. naquele momento. And now I know E agora eu sei that when God gives me an que opportunity, quando Deus me dá uma it's oportunidade, because he wants to release, é he porque wants Ele to quer liberar, give back Ele quer dar de volta the voice to a a generation voz para uma geração that the enemy has been que trying o to cut inimigo tem tentado out cortar, of us cortar de todos through nós, fear of man, por causa do temor de homens, because we don't think we're good enough. porque a gente pensa Because com we're born in the wrong mentira. city or A gente whatever- acredita na whatever mentira. Eu não it sou bom o is. suficiente, não é para mim, é para o outro, não é para mim. A gente acredita num monte de pereba. But tonight, Mas hoje à I noite, believe that God eu acredito que o Senhor, wants to give us our voice back. Ele quer dar de volta as nossas vozes. So this is what I want to ask you to É do. isso que eu quero pedir para você fazer. I want to ask you to close your eyes again. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos.